Olá, sou Maria Cláudia, médica. Falo com você, profissional de saúde. Hoje, juntos, vamos descobrir oportunidades de melhorar o atendimento dos nossos pacientes. Nos formamos. E agora? Estamos preparados para lidar com os pacientes? E as consultas serão tranquilas? Nossa, que apreensão! Pois é, nosso início precisa ser alavancado. E por que melhorar os atendimentos? Primeiramente, em respeito ao ser humano. O paciente necessita receber o melhor atendimento e informação para poder ajudá-lo na tomada de decisão sobre a sua saúde. Isso é muito importante. A melhoria nos atendimentos também resultará em fidelização dos pacientes a você, e isso lhe gerará credibilidade profissional, construindo uma clientela e gerando melhores receitas para você, é claro. Nós estudamos durante anos, construímos as nossas bases técnicas da melhor forma, mas ainda nos faltam algumas coisas, como vivência de atendimento, ouvir os pacientes, descrever as anamneses, examinar, fazer diagnósticos coerentes e, não menos importante, cuidar da nossa saúde mental. E aí temos um problema, não podemos cair no estresse profissional, decorrente do quê? Da sobrecarga da nossa profissão tão linda. Muitas são as preocupações, mas não podemos, neste início de carreira, deixar isso nos abater. Os nossos primeiros atendimentos sozinhos nas nossas vidas, temos que tomar decisões clínicas frente aos nossos pacientes. E aí, precisamos nos lembrar de como fazer tudo isso. Vou lhe contar uma história, a história que me trouxe até você. Mas antes eu peço sua ajuda. Me ajude a impulsionar este vídeo, clicando logo aqui abaixo no joinha e inscreva-se no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, para que você possa receber no futuro nossas divulgações. Bom, agora vou me apresentar. Sou casada, tenho 2 filhos lindos, um casal. Tenho 2 cachorrinhos e gastando muito tempo com os estudos. Sou formada na medicina ABC há 24 anos. Sou cirurgiã, endoscopista, sou pós-graduada em gestão de saúde com MBA pela FIA USP. Atuei como diretora, como gerente, como auditora e nesse tempo pude participar ativamente da fusão de 4 grandes operadoras. Para isso tudo, estamos aqui e eu posso te dizer, ouvi muitos médicos, ouvi muitos pacientes. Como diretora, eu transitava por todas as áreas hospitalares. E eu posso falar para você o seguinte, melhorar a nossa relação como profissionais de saúde e os pacientes é fundamental. Esse é o principal tema que nós vamos tratar no meu canal. Como será que os pacientes nos veem? Quais são as suas observações? Muitas são as perguntas, não é mesmo? Pode não ser o seu caso, mas provavelmente você, iniciando na sua profissão, tem pouca idade e não tem cabelos brancos. Nessa fase, você pode até pintar os seus cabelos, cortar careca, mas ainda assim, a pele do seu rosto lisa e viçosa provará que você tem pouca idade. Mas cabelos brancos também não dão certeza de conhecimento técnico adequado, nem sequer prova da autoridade em algo. Sem dúvida, os pacientes necessitam de profissionais que lhe transmitam segurança, confiança e autoridade. Temos alguns pontos que podemos observar. Na nossa rotina diária, você acorda, sai correndo, tem uma agenda longa para o dia. Veja, você já ouviu falar de poses do poder ou pose da Mulher Maravilha? É aquele gesto de erguer os braços o mais alto possível do seu corpo ou festejar uma vitória com o queixo levantado, coluna ereta e mãos na cintura. Isso influenciará o seu desempenho diário e sua autoconfiança.
O estudo da psicóloga de Harvard, Amy Cuddy, chamado de poses do poder, demonstrou mundialmente esses resultados. Essas posições, praticadas de 2 a 5 minutos, são capazes de enganar o seu cérebro e fazer você se sentir empolgado, seguro e confiante. Como isso acontece? Isso irá provocar em seu cérebro uma descarga de testosterona, que é um hormônio de dominância, e ao mesmo tempo restringir a produção do cortisol, hormônio do estresse, que diminuirá a sua sensação de nervosismo. Para alguns céticos, essa prática parece pouco efetiva, mas lhe garanto que na sua prática isso irá lhe trazer mais confiança e melhores resultados diários. Pode acreditar. Você foi feito para vencer. Respeitando a sua religião, lembre-se sempre: Deus criou o mundo em quantos dias? 7 dias. No 5º dia, Ele criou os animais e você não estava lá. Tinha os macacos, os saguis, os pandas e muitos outros. Mas no 6º dia, você estava lá. Deus criou o homem e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme está escrito lá em Gênesis 1:26. E nos deu autoridade para reinarmos sobre todas as coisas. Somos vencedores. Ainda que você acredite em outras vidas, você está vivendo esta vida para dar o quê? O seu melhor. Então vamos lá. Concentre-se em ter e buscar autoconhecimento e adquirir uma bagagem da experiência. Pratique, porque você será um vencedor. Não se importe com os conceitos das outras pessoas. Descubra em você o verdadeiro vencedor que você é. Como os pacientes nos veem? Qual é o nosso estereótipo? Quando você pergunta a um paciente como ele descreveria um médico ou profissional de saúde, o que você acha que ele responde? Provavelmente, ele irá referir-se a uma pessoa com vestimentas brancas, ainda que hoje a gente use mesmo avental ou jaleco. Mas, afinal de contas, a roupa é a expressão da sua personalidade e devemos observar os códigos de vestimentas de cada profissão. E a nossa, geralmente, é o branco, não é? Então, vamos relembrar. Ao lembrarmos, vamos pensar numa coisa. Ao lembrarmos de um jogador de tênis, o que vem à sua mente? Uma pessoa com uma bolinha de tênis na mão, uma raquete, tênis, meias curtas, shorts e aquela camiseta própria do esporte tênis. No seu punho tem sempre o quê? Uma munhequeira e às vezes aquela testeira por conta do suor de tanto correr. Agora, você pode estar vestido com o seu avental, com o seu jaleco, tendo a logomarca da sua instituição, pequenos detalhes, mas isso é irrelevante. Eventualmente, nem todos os nossos colegas iniciam os atendimentos com vestimentas recomendadas e muitas vezes isso pode gerar impactos negativos nos seus pacientes. Então, este é um tema diretamente ligado ao asseio. Asseio trata-se do esmero, da higiene, do capricho, do alinhamento e da compostura. Ainda que a sua vestimenta seja branca, imaginamos que ela deve estar o quê? Sempre limpa, né? Necessitamos cuidar da nossa aparência com unhas aparadas, o cabelo arrumado, camisas e calçados adequados. Pois é, fica difícil imaginar um profissional de saúde de outra maneira, não é verdade? Isso nós temos sempre que tomar muito cuidado. E não menos importante, nós devemos também recordar o que Glória Calil sempre diz: elegância não é se vestir bem, é ter educação. Assiduidade. Este é um grande ponto de importância e respeito aos nossos pacientes. Trata-se da pontualidade do profissional de saúde. Ainda que possamos ter uma agenda exaustiva, cheia de compromissos
E contratempos que podem acontecer de formas emergenciais são contratempos que não temos como impedir, não é mesmo? São os nossos pacientes que muitas vezes precisam de nós. Mas devemos sempre nos esforçar para cumprir a agenda prevista. Não existe nada mais desagradável ao paciente passar horas aguardando por você sem saber o que está acontecendo. O paciente já vem ao seu consultório por um motivo, uma dor, uma dúvida, enfim, ele já está ali com algum problema. E se nós não conseguimos cumprir a nossa agenda, nós geramos ainda mais uma insatisfação pessoal. E isso pode influenciar negativamente, principalmente na relação médico-paciente ou profissional de saúde-paciente. Vale observar as diferenças culturais, porque cada estado tem a sua cultura. Ainda assim, o sucesso envolve o conjunto destes e demais pontos, mas nos fortalecemos com a boa prática e uso diário dos bons costumes. Mas quais os nossos enganos muito comuns e observados? Procuramos pelas melhores práticas do mercado. Contratamos assistentes pessoais ou secretárias para os nossos consultórios, para que elas realizem o primeiro contato, o agendamento, recepcionem os nossos pacientes. Elas nos ajudam a otimizar o nosso tempo. Porém, muitas vezes nós observamos que os nossos pacientes não estão sendo recepcionados no consultório por você, profissional de saúde. Ele não é chamado pelo nome, precisa ser um cumprimento afável, um aperto de mão caloroso. Assim, quando ele vai embora, você deve acompanhá-lo até a porta, dar-lhe um novo aperto de mão. Vamos ser amorosos e calorosos com os nossos pacientes. Por analogia, lembramos que nós não deixamos a porta da nossa casa aberta para que os nossos convidados entrem quando eles chegarem e a gente não esteja ali para cumprimentá-los. Nós ficamos na porta para recepcioná-los. Damos as boas-vindas. Vale lembrar que você, profissional de saúde, tem o poder de prover palavras de esperança, de apoio e boas recomendações para a saúde do seu paciente. Tudo é uma troca de experiência. Somos responsáveis por isso. Vocês conhecem a expressão renomada "gentileza gera gentileza"? Ela é de José Datrino, decorrente de uma história da década de 60 com um belo propósito, ocorrida lá no Rio de Janeiro. Pois é, me faz lembrar com muito carinho de um caso ocorrido comigo lá no pronto-socorro, quando eu ainda fazia a residência de cirurgia geral. Foi muito marcante e eu vou contar para vocês agora. Mal havia terminado o atendimento de um paciente, eu estava na mesa ainda, terminando de revisar os documentos, quando fui surpreendida por um paciente entrando pela porta. Sua pele era bastante queimada pelo sol. O seu rosto marcado pelas rugas que denotavam o tempo. Andava com as costas encurvadas, quase não conseguia enxergar os seus olhos. Corri para cumprimentá-lo. Dei-lhe a mão e percebi o quanto as suas mãos eram ásperas e os seus olhos encurvados. Sentou-se ao lado da sua filha, que o acompanhava. O senhor José, vamos chamá-lo assim para proteger a sua identidade, estava com 67 anos. Ao investigar a sua história, ele descreveu que havia iniciado seu trabalho ainda na infância, lá em Serra Pelada, no sudeste do Pará. Ele era garimpeiro desde sempre. Olha o que eu tinha na minha frente, uma história de vida incrível. Contou que o seu dia começava antes do sol raiar e ficava no seu local de extração por horas e horas. Então, a sua alimentação era precária e a água também era escassa, já que a poluição decorrente do garimpo contaminava o solo e a água. Não estava conseguindo engolir alimentos de maior consistência. A tosse crônica do senhor José demonstrava o seu tabagismo de longa data. A sua magreza era notável aos olhos. O senhor José falava pouco, era muito gentil
Tinha uma fala mansa e pausada. Lembrava muito meu avô. Ele não morava em São Paulo e veio à casa da sua única filha para visitá-la depois de tantos anos sem vê-la. Foi ela que observou o seu emagrecimento acentuado e a precariedade da sua alimentação e o trouxe ao hospital. Seguimos conversando e assim foi abordando todo o seu histórico de vida e de saúde. Após o exame físico, fizemos algumas hipóteses diagnósticas. Solicitamos vários exames e lá se foi o senhor José. Passado alguns dias, ele retornou no ambulatório. Eu, já cansada de uma noite mal dormida do plantão que tinha sido agitado, chamo o próximo paciente pelo nome. Para minha surpresa, percebo que era o senhor José, aquele senhor garimpeiro e gentil. Trouxe os resultados de todos os exames laboratoriais, o raio-x contrastado de esôfago e a endoscopia com biópsia. Realizei as considerações e recomendações, porque naquele momento o caso era muito difícil. Caso triste. Não tínhamos mais como operá-lo, pois tratava-se de um tumor maligno avançado. Foi bem difícil para mim. Restava-lhe poucos meses de vida e precisávamos dar conforto a ele e à sua família e a melhor qualidade de vida possível a esses tempos finais. Foi com muita dor, com muito carinho, que tratei do senhor José. Esta foi a minha primeira decepção como cirurgiã. Não poder operá-lo, arrancar aquele tumor, salvar o senhor José. Temos que lidar com as nossas frustrações dia a dia. Nosso papel como profissionais de saúde é grandioso. Somos educadores e construímos uma relação com os nossos pacientes dia após dia. Ensinamos e aprendemos com eles. Juntos vamos melhorar a saúde. Agora vamos falar de um tema bastante importante, principalmente quando estamos no início das nossas carreiras. Vamos falar sobre atestado médico. As resoluções do Conselho Federal de Medicina, CFM, nos números 1658 de 2002 e 1851 de 2008, disciplina toda a emissão de atestados e relatórios médicos. Na Lei 605/45, também regulamenta a justificação de faltas ao emprego e para fins previdenciários. O paciente tem direito ao atestado. O atestado é parte integrante do ato médico e a sua emissão é um direito inalienável do paciente, sem acréscimo de honorários. É vedado ao médico atestar falsamente a sanidade ou atestar sem o exame direto ao paciente. Isso quer dizer, você não pode atestar um paciente que você não viu, que você não examinou. Se ele faltar com a verdade, além de responder por prejuízos causados às empresas, ao governo ou a terceiros, ele estará sujeito às penas da lei e do Código de Ética Médica. Muitos médicos são abordados por pacientes que estão em pleno vigor de saúde e que querem fazer uso do atestado para faltar ao trabalho, para justificar uma falta já anterior, passada. E eu me lembro bem de um caso no início da minha carreira, lá no pronto-socorro, onde nós atendemos muitos pacientes, não é? Tive um caso de um paciente que queria que eu atestasse pelo dia inteiro. Ele estava lá no hospital somente há 2 horas. Imagina, se eu atesto e ele esteve na instituição somente por 2 horas, eu digo que ele esteve o dia inteiro. E acontecer que ou antes ou depois, este paciente pode ter atropelado alguém e ter fugido, omitido socorro, cometer algum homicídio, sendo bastante extremista, o meu atestado será seu álibi. Nós precisamos ser muito prudentes. Eu não dei atestado do dia todo e me lembro o quanto esse paciente ficou exaltado. Nós não podemos atestar sem veracidade. Precisamos dizer não, com muita educação, mas é necessário. E quando você não vê necessidade de atestar por motivo de doença,
deve ser contundente e atestar somente o que vê. Se for ausência de saúde, ok, podemos dar atestado do tempo de permanência na instituição, constando a hora que ele chegou e a hora que ele saiu. Outra dúvida muito comum: e se um familiar saudável precisar se afastar do trabalho para acompanhar um familiar doente? Nós podemos atestar. Esse atestado tem respaldo legal e no Código Internacional das Doenças, no CID-10, nós temos alguns que podem ser aplicados para este caso. Quais são eles? Isso é importante você guardar. Da classificação CID-10, o Z76.9, em que ele diz o seguinte: pessoa em contato com serviços de saúde. Ou o Z76.3, pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente. Podemos chegar ao extremo do Z76.5, em que você realmente atestará que uma pessoa está fingindo ser doente por uma simulação consciente. Mas colocar o CID-10, eu posso colocar em todos os atestados? Não! As informações oriundas da relação médico-paciente pertencem ao paciente, sendo o médico ou a instituição apenas o seu fiel depositário das suas informações. Lá no artigo 102 do Código de Ética Médica, diz que o sigilo profissional impede o médico de consignar, de falar, de colocar no atestado o diagnóstico literal ou o CID-10, salvo exceções. Quais? Quando há autorização expressa do paciente, quando for uma justa causa, quando for exercício do dever legal e quando for uma solicitação do representante legal do paciente. Então vamos lá. O que é a justa causa? Pelo parecer do Conselho Federal de Medicina número 37 de 2001, entende-se por justa causa o interesse de ordem moral ou social que autorize ou não o cumprimento de uma obrigação, contanto que os motivos apresentados sejam, na verdade, justificadores de tal violação. Isso quer dizer o seguinte: então o médico só pode estar fazendo isso se ele tiver uma justificação para a sua violação, ok? Dever legal. O dever legal é quando ele tem uma obrigação. O médico, ele precisa, ele tem uma obrigação, ele está instituído por meio de uma legislação. No Código Penal, no Decreto 2848 de 1940, no artigo 269, disciplina o seguinte: deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, pena de detenção de 6 meses a 2 anos, mais a multa. Isso quer dizer que se ele tem que ter uma justificativa para isso. Então, ele precisa somente poder dar este atestado se ele estiver imbuído de uma justificativa de uma notificação compulsória, por exemplo. Ele precisa fazer este atestado. Em último caso, quando tiver representante legal. O que é um representante legal? Aquele que essa representação emana diretamente de uma disposição legal, que é os pais, nos casos de menor de idade, tutores ou curadores e demais casos regulamentados no Código Civil do Brasil, pela Lei 10.406 de 2002. E quais são os representantes, então, por via de regra? Menores de 18 anos, deficientes mentais e os que não puderem exprimir a sua vontade. Bom, então você não pode esquecer de duas coisas. Primeiro, que a informação deve ter autorização e que deve constar no atestado. Então você deve pedir ao seu paciente que assine que ele está autorizando a divulgação do CID-10 no atestado. Segundo, solicitar o documento de identificação do paciente examinado. Você precisa ter certeza, e isso é uma resolução do CFM, número 1658 de 2008, no artigo 4, que torna esta prática obrigatória.
Também devemos informar a finalidade do atestado, ou seja, ele vai estar se afastando de qual atividade? Atividade laborativa, escolar, desportiva ou um simples comparecimento. Algumas dicas para evitar fraude nos atestados são importantes. Qual é? A principal, você deve assinar o mais extenso possível, evitando a sua assinatura com rubricas. Outra coisa, seria muito importante se você colocasse, de alguma forma, um contato, um e-mail, um telefone fixo da instituição, o endereço da instituição, pois se um serviço de perícia identificar uma suposta fraude, a primeira providência dele vai tentar contatar o médico emissor. Então, você que está iniciando os seus atendimentos, saiba os seus direitos e os seus deveres em relação ao atestado médico. Para isso, você está respaldado pelo Conselho Federal de Medicina. O seu paciente pode não estar aderindo ao tratamento proposto. E você já pensou, já parou e analisou por que ele está fazendo isso? Ele pode não estar te entendendo. Alguém pode me contar algum caso assim? O seu paciente vem para consulta, faz um diagnóstico e você propõe um tratamento. Quando ele volta para fazer o controle daí um mês, você percebe que ele não utilizou a medicação proposta porque não houve nenhuma melhora clínica. Aí você pensa, esse paciente é rebelde? Não, podem ter outros fatores envolvidos que você desconhece neste momento. Precisamos, então, durante a anamnese, buscar identificar alguns indicadores que você pode acreditar. São importantes. Eles são indicadores de literácia em saúde. Você sabe o que é literácia? Literácia ou alfabetização em saúde é a capacidade do indivíduo de entender ou interpretar o significado das informações sobre saúde, tanto na sua forma escrita, falada ou até mesmo digital, e tomar decisões apropriadas, uma delas seguindo as instruções do tratamento. Então, entender o que isso significa. Mesmo que o paciente saiba ler ou escrever, ele pode não conseguir interpretar e não vai tomar boas decisões sobre a sua saúde. Durante a anamnese, você fará várias perguntas que podem te ajudar a identificar o grupo de risco, pacientes com idade avançada, o grau de escolaridade, pacientes que não terminaram o ensino médio, pacientes que não conhecem as medicações que usa diariamente e muitas vezes ele não sabe dizer para que serve cada um dos medicamentos. Então, os idosos e pacientes que não concluíram o ensino médio não sabem o nome dos seus medicamentos e estar sempre com um acompanhante pode ser fortes indícios de que ele pode não estar alfabetizado funcionalmente na saúde. Eu me lembro de um caso em que muitas pessoas já ouviram falar. É uma mãe que vai a um consultório de um otorrinolaringologista com seu filho pequeno com dor de ouvido. Bom, após toda a história, anamnese, exame físico, é feito o diagnóstico de uma otite média aguda. O médico entra, prescreve o tratamento com antibiótico terapia. A mãe vai para casa, pega a bula, lê a bula e vai dar o antibiótico ao seu filho. Quando ela vai ler, o que ela entende? Ela entende que ela devia colocar o antibiótico no ouvido da criança e vai lá e coloca 2 ml. Puxa, triste isso, mas comum. Por quê? Porque ela pode não ter entendido mesmo qual era a forma. Então, não é porque ela sabe ler ou escrever que ela entendeu como deve ser administrado aquele antibiótico. E aí, ela colocou no ouvido da criança. Nós, como profissionais de saúde, precisamos ajudar os nossos pacientes. Nós somos educadores, não somos? Será que a nossa linguagem está sendo fácil e clara? Nós também temos que nos preocupar com isso. Temos que utilizar uma linguagem que o paciente nos entenda.
Utilizamos termos técnicos que muitas vezes sem perceber, mas o paciente não nos entendeu. E ele, por vergonha, não vai tirar as suas dúvidas. Para nós, é tão normal, tão corriqueiro falarmos estas palavras, não é? Outra coisa importante é falar pausadamente. Quando nós explicamos alguma mudança de tratamento, nós temos que fazer isso de forma bastante pausada, porque ajudará o paciente a compreender as mudanças. Falar o necessário para a fase inicial do tratamento também é outro ponto que devemos nos atentar. Aqui embaixo está o meu e-mail. Se você tem alguma sugestão de tema, alguma ponderação do que nós falamos hoje, envia para mim no meu e-mail. Eu quero te ouvir. Enfim, muito obrigada pelo seu tempo, por estar conosco, a sua especial atenção. Tudo que nós estamos fazendo aqui é por você e pelos nossos pacientes. Te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus.